Os Boston Celtics vão vencer a NBA. Não, Diogo, isso é polémico. Não, Eu sei que é, desculpa mas lá, esta é a minha desculpa opinião. lá. Quem vai vencer a NBA é o Miasqueta. Claro. Exatamente. Segundo anel, vai ser para o Nemias, mas a minha opinião é que apesar dos OKC estarem numa forma incrível, dos Cavaliers terem feito uma época absolutamente estrondosa e os próprios Rockets terem sido extremamente sólidos e haver sempre aquele meme absolutamente épico do Lakers in 5, os Boston Celtics vão fazer back-to-back. Não, eu não concordo com isso. Eu até acho que vai ser os Oklahoma City Thunder que vão conseguir ter pela primeira vez um anel, tendo em conta que eles já tiveram milhões de vezes jovens jogadores e finalmente conseguiram. Conseguiram fazer uma equipa que tem um grande potencial. Se eles vencerem o anel, tu consideras que será o maior rebuild da história? Porque vamos pôr isto em perspectiva. Eles saíram de uma equipa com MVP Russell Westbrook, MVP KD e MVP James Harden, que não foi neles, penso eu, já Não, foi nos nos Houston Rockets. Rockets. Ainda tinhas o Serge Ibaka Mas com 4 jogadores fortes. não foi MVP nos Thunder, mas foi nos Rockets. Mas nos Thunder foi Six Man of the Year. Portanto, tiveram 3 jogadores que são, podemos dizer, Certified Hall of Famers. Russell Westbrook, KD, sem dúvida. James Harden, se calhar, é uma stretch, mas é uma possibilidade. Não, para mim o James Harden é sem dúvida um jogador que vai para o Hall of Fame, tendo em conta que ele, se fores a ver sempre que ele foi MVP, ou quando ele foi MVP, ele ganhou sempre com um jogador com mais pontos na temporada. Ele teve Sim, sempre grandes temporadas. E depois ainda tens uma coisa mais interessante, é que não foi só o Steph Curry que popularizou o 3-pointer, foi o James Harden e ainda popularizou o step back 3-pointer. Portanto, tens E isso ainda em tens conta. as mudanças de regras para poder tornar justas as Não, defesas contra James Harden. ele praticamente fazia uma Michael Jackson. Ele puxava, fazia um moonwalkzinho e marcava-te um ponto fantástico, mas ao mesmo tempo, agora também tens o Luka Doncic, ei, desculpa lá, Luka Doncic aqui a fazer um bocadinho. Epá, o homem é tão bom que esqueci-me do nome dele praticamente. Mas este é o rebuild que os Thunder fizeram. Os Thunder conseguiram, e ainda não acabou a nível de piques, porque eles conseguiram se colocar de tal forma em boa posição que foram buscar o Shea, que é hoje em dia o favorito a vencer o MVP da liga. E o Shea foi em trade, porque nós temos de ter em conta que o Shea era dos Los Angeles Clippers, e eu acho que eles têm a pior rebuild de sempre. Se os OKC têm a melhor, os Clippers, deixa lá estar, que estiveram muito bem. Se os Mavericks já deram fumble a muitos jogadores, como Jalen Brunson, Porzingis e Luka Doncic. É caso para dizer que Nico fumbled. Mas ele tem um fetiche, ele tem mesmo aquele fetichezinho de ser odiado. Ele é claramente masoquista. Mas olhando para o caso dos Thunder, se ganharem o ring, será o melhor rebuild de todos os tempos, porque eles deixaram uma equipa carregada de MVPs para construir uma equipa com um jogador absolutamente extraordinário, que é Shai Gilgeous-Alexander. SGA é atualmente top 2 da liga. É a realidade. E podem não concordar, podem ter outros jogadores favoritos, mas é o top 2 da liga e por alguma razão pode perfeitamente ganhar o MVP ao Jokic. Não é, obviamente, a minha opinião. Eu sou a favor de MVP Jokic até se retirar, porque ele é o melhor jogador do mundo. Mas existe este caso de SGA. Depois ainda têm o Chet Holmgren. Ainda tens o Lu Dort, que também é um grande shooting guard, portanto tem o Isaiah Hartenstein, um excelente center. Tem o Jalen Green, acho eu. Jalen Green é, se eu não estou em erro, dos Houston Rockets. Sim, é mesmo, não, é dos Houston Rockets. É o Williams. Os OKC construíram uma equipa muito sólida. Um plantel, não é bem uma equipa, porque plantel sólido é mais difícil. Conseguiram construir um plantel muito sólido numa reconstrução incrível e atualmente são os favoritos a vencerem. Porque na incrível a Conferência Oeste, que está sempre cheia de talento e tem equipas como os Timberwolves, equipas como os Warriors, equipas como os Lakers, os Rockets, que também
com uma boa reconstrução. Os um bom Rockets rebuild. também tens uma grande rebuild. Nós também podemos olhar para como é que eles conseguiram reconstruir-se depois do James Harden e conseguirem buscar o Jalen Green, que é um jogador muito interessante e muito a par aquilo que o James Harden também era, um jogador ofensivamente muito bom. Depois também conseguem ir buscar o Sengun, neste caso não é um center, um poste também muito interessante, um dos melhores jogadores Sim, o turcos, Alperen Sengun, sim. que é também um grande jogador que tu já tiveste, se eu não estou em erro, umas dificuldades no NBA 2K. Sim, sim. Exato. E Portanto, eu queres- conheço bastante bem ele. eu bem parecia. Os Thunder têm o Jalen Williams e o Jalen Williams. Pois. É Mas são giro. diferentes, são diferentes. São Um tem um diferentes, afro, o outro tem tranças Exatamente. ou raças. É diferente. E depois, lá está, também tem o Aaron Wiggins. O Embiid é o maior flop da temporada. Por larga margem. Não, calma lá. O que é que tu estás a dizer do grande norte-americano Joel Embiid? Que foi um dos maiores flops da temporada. Não consigo admitir isso. Não consegues? Não, Ele fez para aí 20 jogos. depois da recuperação fantástica que ele tem de ter tido uma das piores lesões de sempre, ele nunca mais será um flop. Nunca mais, Diogo. Lídio. Um MVP, Mickey Mouse MVP, by the way. Um MVP. Não, ele não sabe. Ele ainda pensa que isto foi tudo um golpe de Estado para que o Embiid fosse MVP. Não, ele foi bem feito. Foi um grande MVP. Lídio. É assim. O Embiid. O Jokic merecia mais. Mas isso é outra questão. Isso é outra questão. O Embiid. O Embiid e a super equipa dos 76ers ficaram fora do play-in. Nem sequer é do playoff. Do play-in. Porque o Tyrese Maxey, o Embiid e o Paul George estavam constantemente lesionados. Diogo, mas isso não é culpa dos 76ers nem do Nick Nurse. Nem, de quem construiu aquela equipa. Que é um né? enfermeiro. Tipo, Exato. Sim. Então, mas é interessante. É que Foi tudo para a construiu, enfermaria e o treinador em português é o enfermeiro. Vês? Isto é tudo interessante. Tudo interessante. Mas o Joel Embiid jogou quantos jogos? Diz lá. Pá, uns 20. Mas sabes que este ano foi das alturas em que menos jogadores vão a prémios por causa de menos tempo jogado. É um facto curioso. É um facto curioso. O facto dos 76ers terem caído por completo não é bem assim choque. Eles já estão a cair há anos, Diogo. Isto para mim não é Não, choque mas nenhum. é que eles no ano passado ainda chegaram à segunda ronda, acho eu. Foi algo assim. Foram buscar o Paul George e ainda pioraram. Já reparaste que o Paul George, desde que saiu dos Indiana Pacers, nenhuma equipa em que ele tem estado tem realmente beneficiado dos serviços dele. Também porque ele está a maior parte das vezes lesionado, mas isso é outra Se questão. calhar porque já está em declínio. Não, Ele já tem 30 e muitos. Mas olha, também outros tantos têm 30 e tais. Pois, mas é assim. Quando Ele é o Paulo Jorge. Quando Ele é o chega, Paulo Jorge. Tudo bem. Um atleta, quando chega aos 30 e muitos, existem duas opções. Que é aqueles que são autênticos animais e que não começam a entrar em declínio, e há aqueles que não são animais e são seres humanos normais e que entram em grave declínio. Como é o caso do Westbrook, como é o caso do James Harden, como é o caso do Paul George. É a realidade. E depois há aqueles que não entraram em declínio, como o Al Horford. Enganei-vos. Sim, é verdade. Mas Esse foi a pior analogia de sempre, Diogo. É. Quem nunca caiu em declínio, queres que eu diga quem foi? Foi o incrível Steph Curry. Não, foi o Carmelo Anthony. Não, esse não entrou em declínio. Esse só desapareceu do mapa. Exato. Vês? Portanto, nunca entrou Não em lhe deram a declínio. oportunidade de entrar Nunca em entrou em declínio. declínio. Nunca entrou em declínio. Quando não dão a oportunidade, não entras em declínio, Diogo. Exato. Quem nunca entrou em declínio... não, entrou em declínio porque quebrou um streak de 20 anos com uma média de 25 pontos. RIP ao streak de LeBron James, que teve 24,5 pontos de média este ano. Portanto, passou a ser um streak de 21 anos com pelo menos 24,5 pontos E mesmo assim média. já é um super-homem. Portanto, o LeBron James está a essa era a desafiar. única pessoa que não entra em declínio, porque o LeBron James tem 41. Diogo, 40? eu já não conto a idade. Eu acho que ele já começou tratamentos de anti-envelhecimento e neste momento ele é mais jovem do que eu e tu. Porque tu quando andas, não andas. Andas um bocadinho e balanças a outra mão. Repara, eu não tenho... Outra mão não, outra perna. Desculpa. Okay. O que é que eu não tenho ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. Exato, e o LeBron James... O LeBron tem 3 em cada joelho. Porque o homem é surreal e neste momento está a liderar os Lakers, que têm ao lado dele
um dos maiores talentos da história do basquetebol, Luka Doncic, o homem que levou o Lídio a engasgar-se há bocado. Exatamente. Ele é tão bom, tão bom, tão bom, tão bom. E isto é real, não estou a gozar. Ele é dos melhores jogadores de sempre. Que os Dallas Mavericks decidiram. Olha, nós temos aqui um Bugatti. Mas eu gostava de ter um Fiat Punto Não, estragado. não. Anthony Davis não é um Fiat Punto. Mas eu gostava de ter Pronto. mesmo aquele clássico. O Anthony Davis é Aquele um clássico Porsche já nem tem 911. peças. Não, já nem peças tens. É É um aquele Porsche clássico. 911. Não, isso ainda estás. Antigo. Ainda estás. Eu É, acho que é não, um mas Ford. é um bom carro. É um Camaro. É um Camaro. É um Chevy Camaro. Não, é o antigo. Camaro, mas é o primeiro do Bumblebee. Que é dos anos 60. Exato. Então é um Já clássico. a cair aos pecados. É um bocado, mas é um clássico. Imagina, Mas é um clássico. ele- Bem vendido ainda vende-se bem. esta mudança pelo Nico Harrison é basicamente aquela cena dos Transformers quando a Megan Fox diz: então, mas isto é um robô muito bom do espaço e anda aqui num shitty Camaro. E depois ele manda-os para fora e vai trocar para um Camaro muito mais evoluído. Ele fez ao contrário. Então nós temos aqui um Camaro tão bom quando podia ter um clássico. Não, fez aqui isso. não foi bem um Camaro. Então nós tínhamos um Bugatti. Sim, mesmo daqueles mais capazes. Nós tínhamos uma pessoa que nos levou à final da NBA sozinho. Não, isto é praticamente, tu tens o pastel de nata, que é das melhores pastelarias em Portugal, e vais pela tendência do chocolate do Dubai. Foi aquilo que eu senti, foi o que aconteceu. Bem, nós temos aquele pastel de nata que sempre toda a gente vem cá e diz: "Ih, a ganda pastel de nata." Epá, mas olha, agora a tendência é outra coisa. Não, isto por acaso foi mais É assim. outra Tu coisa. estavas ao lado da loja dos pastéis de Belém e foste ao Lidl comprar pastel de nata. É bom. Tá bem, então pronto, tinhas logo que aquela. Mas olha que o Lidl não É está bom, eu mal. O disse que é Lidl bom. não está mal. Mas não é Lidl pastel de Belém. Não, O Luka Doncic, é quase isso. o Anthony Davis é bom. Não, não é- Mas não é o Luka Doncic. mas já está a levar os Dallas Mavericks para cima do play-in. E eliminar o assim, Sacramento Kings, também sozinho, temos de ter isto em porque conta. o Kyrie também decidiu juntar-se à causa Diogo Bilé, e rebentar um joelho. Portanto, rapazes, raparigas, toda a gente do mundo. Une-se e rebenta um joelho. por mim. Não façam isso. Não façam isso. Não era Não. disso que ias apelar. Não ia dizer, ia apelar para que tenham saúde. Tenham saúde, não sejam como o Kyrie ou E como o não- Anthony Davis. E também não cortem a mão com uma faca de pão. Também isso é outro tipo de. Isso Já é- estás melhor, Lídio. Já estou um bocadinho, Diogo. Já estou um bocadinho, mas ainda estou estou aqui ainda com O medo. Lídio cortou a mão. Mas por falar em cortar a Foi mão, um blade jobzinho. quem foi completamente cortado dos play-ins foram os Chicago Bulls. Não me Que- surpreende. Que, como Não me 9th surpreende. seeder, conseguiram ser eliminados pelo 10th seeder. Quem foi? Os Miami Heat. Pois, os Miami Heat, Diogo. Os teus Miami Heat. Os meus Miami Porque eu não Heat. tenho equipa para falar neste momento. Não, a tua equipa eles já não. foi. Que são os Raptors. Mas olha, sabes que a tua equipa Quem tem foi, uma Diogo? possibilidade. O que é que este gajo já me vai tem uma dizer? possibilidade de entrar na campanha do Capture the Flag. O Diogo está a falar do flag football, que vai fazer parte dos Não. próximos Jogos Olímpicos Estou a nos Estados falar Unidos do da Cooper América. Flag. Quem? Lídio, tu não sabes o que é o Cooper Claro que sei que é o Cooper Flag, Diogo, mas não queria entrar na tua brincadeira. O Capture the Flag é atualmente a tendência para tentar conseguir a number one pick para poder escolher o rookie mais apetecível do draft 2025, que é o Cooper Flag. E os teus Toronto Raptors Eu não sei têm se uma estás a- possibilidade. eu nem sei se estás a relativamente falar do draft ou dos casados à primeira vista, que eu acho que é um bocado isso que já estavas a fazer com o Capture the Flag. alta. Epá, É um imagina, reality show, à partida. é daqueles do praticamente- TLC. O draft atualmente é um reality show, porque os Pistons foram tão tramados nos últimos drafts que até se tornaram bons. Fugiram ao draft, cagaram nisso. Pensaram só, não. Mas eles passaram para os playoffs. Sim, eles estão nos playoffs, pá. Os Pistons chatearam-se de tal forma. Olha, nós já levámos tanta porrada no draft que vamos só tornar a equipa boa e vamos aos playoffs e cagar nisso, tá bom? Eu vou-te ser sincero. Esqueceram o tanque. Toda a época da NBA e não reparei que os Detroit Pistons estavam nos playoffs. Não, os Pistons têm uma boa equipa. É que eles são tão maus cronicamente Exato. que não se repara que eles foram aos playoffs. Eles esqueceram os Bad Boy Pistons e tornaram-se Não, uma Bad Team não, Pistons. Tornaram-se só a Bad Team Pistons, mas agora são bons. Mas também São importante- bons, calma, Diogo. É Também não. importante frisar, vamos eles por estão aí. na Conferência Este e a Conferência Este é muito mais fraca que a Conferência Oeste. Mas calma, mas eles ainda. Agora estão bad boys outra vez. Tem lá o Isaiah Stewart, que ele é daqueles que tem calma. Tem
lá calminha. Não, mas eles foram completamente... E tem o eles Cade tornaram-se Cunningham. uma boa equipa. E lá está, o Cade Cunningham foi All-Star este ano. É dos melhores point guards neste momento. É um dos melhores point guards da liga, por isso carregou por completo a equipa. Isso é normal. É normal que o Cade finalmente tenha cumprido com aquilo que as pessoas achavam que ele era capaz de cumprir. Ainda tens um dos irmãos Thompson. Sim, o Amen Thompson. Tens O Assar Thompson. Queres assar uma carninha, não é, É, Diogo? pá, o nome dele é muito É o que tu difícil. queres. O gêmeo do Amen, que é Amen, que é É isto. um dos melhores defensores da liga, não tanto como o Dyson Daniels, que fez 190 e tal steals. Pá, não sei, foi ridículo, quebrou um recorde. Aliás, até vi um daqueles memes que foi aquela atriz do OnlyFans que dormiu com 101 homens. Ah, Bonnie Blue, Diogo. Não era essa. Não é? Aquela atriz que dormiu com 101 homens num dia, e o Dyson Daniels conseguiu 190 e tal steals numa época. Portanto, ele conseguiu superar o feito da senhora. Mas, Só fãs. É só fãs. É só só fãs aqui. curiosamente, vamos então falar da minha claim. Eu tive aqui uma claim arrojada. Não, mas eu Que ainda é? queria dizer uma coisa, mas vamos para a tua claim. Então diz lá. Só queria dizer que tu estás só a falar em rebuilds e nós nem falamos do rebuild dos Cleveland Cavaliers. Sim, os Cleveland também fizeram um bom rebuild. Pois mas foi fizeram. um rebuild que demorou, porque esta equipa já tem mais ou menos 2 anos junta, praticamente. Mas os OKC É. também, Diogo. Os OKC têm. Prontos, Mas os OKC têm piques todos os anos. têm piques intermináveis, que eles nem quiseram jogadores, era só piques. A questão dos Dos Cavaliers. Cavs Os é Cavs que é eles diferente. já têm o Darius Garland, o Donovan Mitchell e o Evan Mobley, os Big Three, E o Jarrett Allen. e o Jarrett Allen, mas pelo menos esses 3 eu sei que já estão lá há pá, aí 3 anos. Sim, mas isso também não deixa de ser. Pelo menos. Que eles esta temporada têm uma grande temporada e depois do rebuild que fizeram sem o LeBron James, sem o Kyrie Irving, os Cleveland Cavaliers houve uns anos em que não existiam. Exato. E agora tu tens o Donovan Mitchell, que é o Donovan Mitchell, Sim, que é o Donovan D-Mitch. o Speed, é dos melhores shooting guards que existe dentro da NBA, e tens o Darius Garland, que é um grande complemento a ele. E o Darius Garland, que durante os últimos 2 anos tinha caído um bocado o seu valor, não se estava a conseguir chegar ao potencial que lhe era reconhecido, mas entretanto este ano faz uma grande época e volta a estar ao nível que lhe sempre foi reconhecido. E depois tens um power forward que muita gente considera que é overrated, que é o Evan Mobley, mas que serve perfeitamente para a equipa. Porque ele não é um power forward como agora está-se habituado a um big man. Nós estamos habituados a um big man. Isto também é um bocado a culpa do Nikola Jokic, Sim. que faz tudo e mais alguma coisa e ninguém consegue chegar aos pés. Até mesmo do LeBron James, que depois passou para power forward. O Anthony Davis, também que não é um power forward ou um poste normal. O Zion não tem. Não, Diogo. O Zion já não. também. O Zion é que é o flop. Ele joga quantos jogos por temporada? 2? Mas ele, esta época, até não foi assim tão mal. Oh, Diogo, está bem, mas por amor de Deus. O problema O do potencial Zion- que ele tinha, o Sim, potencial sim, que se claro. dava ao Zion Williamson, o Lamelo Ball está. Também, pronto, ele tem lesões atrás de lesões. Não foi uma boa comparação. Não foi uma boa Não comparação. foi. Porque eles disseram que iam ser tão bons um com o outro que competem em tudo. A ser o quão piores conseguem ser. Um comparado com o outro. É. O Lamelo também tem esse problema das lesões, e coitado. Não é Mas- só o Lamelo. O Lonzo, se tu fores por aí, Não, os irmãos Ball e o Lavar Ball acho que foi imputado. foi. Portanto, botaram eles uma não perna, estão- portanto, até o pai. Neste momento, quem está a ganhar é o irmão, o LiAngelo, Exato, que é rapper. que saiu. O LiAngelo saiu da NBA e decidiu: não, eu não sou basquetebolista, vou ser rapper. E agora tornou-se um dos rappers mais ouvidos nos Estados Unidos. Não, Mais ou menos. ele entrou no top 10 com uma música, acho que foi aquele que tocou no All-Star, entrou no top Muito 10 no possivelmente. charts. Ele, É sério, ele chegou assim tão longe. sim, ele chegou longe. Ele tem milhões de streams no. Mas só numa música. Não, é no álbum que ele lançou, acho eu. Ou na EP, ou whatever. Pronto, então, Eu portanto, não podemos ouço esse tipo de perceber música, mas eu sei que ele podemos teve perceber sucesso. que o irmão mais conceituado dos Bulls era aquele... Que era esquecido. não sabe jogar basquetebol Não, ele como os saber outros. sabe, mas não como os outros. Sim, Quer dizer, não mas como também, os Diogo, outros. o que é Quer que vale a pena jogar-se como aos outros se eles estão sempre lesionados? Pois é, que nós podemos Ainda esquecer bem- que ainda bem que o Lonzo jogou pela primeira vez em 2 anos ou 3. Foi o quê? Com um tendão, não foi? Um ligamento de um cadáver. Pois, o Lonzo teve Foi um uma transplante. lesão gravíssima e teve 2 anos ou 3 praticamente sem jogar.
O Lamelo também precisava de um transplante de corpo nesta altura, porque está constantemente lesionado. Sabes quem é que ele faz-me lembrar? O Sálvio. Só num nível se calhar um bocadinho maior. Né? Ou o Mantorras. Ok, já estamos a entrar. Se calhar já estamos aqui. Infelizmente já estamos a entrar nesse campo. Já. Embora o caso do Mantorras é mais parecido com o Lonzo. Está bem, Diogo, mas a O gente Mantorras só... também precisava de um transplante de joelhos. Sim, mas na depois do que altura lhe não fizeram. existiu. Mas depois na altura acabou por não existir. Portanto, Por acaso ainda há pouco tempo o estive a que é. ver uns vídeos sobre precisamente a época em que ele se lesionou, 2001, 2002. E sabes que o Mantorras foi operado no final de... a meio de fevereiro e voltou no final de março. Foi tipo 6 semanas. Naquela altura... É por isso que ele se lixou à força toda. Exatamente, uma lesão no menisco. E ele voltou em... Não, nem foi em 6 semanas, foi 4 semanas. Foi basicamente, ele teve 2 ou 3 jogos de fora. Houve uma paragem, seleções e depois voltou. É caso para dizer que ele é um bravo. Não, ele não foi um bravo. Ele rebentaram-lhe por completo. Exatamente. Continuando, qual é que é a tua claim? Voltando. A minha claim é que os Boston Celtics vão conseguir fazer o back-to-back, apesar de serem a terceira equipa favorita e não a primeira, como não era no ano passado. Sério? Yeah. Só porquê? Porque tem anemia escada? Não, porque os Boston Celtics são a melhor equipa all-around da NBA. No fundo, eles mantiveram mais ou menos o nível. Têm, para mim, aquele que é o terceiro melhor jogador da liga, o Jason Tatum. Têm aquele que é o melhor jogador da liga, que é o Nemiasqueta. Estou a brincar, obviamente. Não estás não, Diogo. É o melhor. É o melhor. Nós somos portugueses. Portugal! Nós somos portugueses e vamos defender para sempre porque o Nemias Esqueta é o melhor jogador nos Boston Celtics. Exato. Simplesmente porque é da margem sul. Ninguém lhe tira. Mas têm um dos melhores shooting guards da liga, o Jaylen Brown. Têm um dos melhores Frankensteins da liga, o Porzingis, que também está constantemente lesionado. E teve um glow-up. Ele, desde que chegou aos Boston Celtics, tem sido muito mais consistente. Sim, ele tinha tido... Tem sido mais consistente. Foi excelente nos New York Knicks, numa altura em que os New York Knicks era ninguém. Não eram aquilo que eram agora. Não. E mesmo agora, também mais ou menos. Era em segundo da Está bem, Diogo, mas é os New York Knicks com o Tom Thibodeau que mete os jogadores a jogar mais tempo que sei lá o quê, e lesiona-os a torto e a direito. Teve nos Dallas Mavericks, não funcionou muito bem. Teve nos Washington Wizards. Tadinho. Pronto, aí também foi um bocado tadinho. Mas o Porzingis teve um glow-up, agora tornou-se muito mais consistentemente de fora a nível de lesões. Também é daqueles jogadores que, coitado. Mas o Porzingis é a terceira estrela desta companhia dos Celtics, que depois têm ainda jogadores como o Drew Holiday, que é um excelente point guard. Tem um jogador tem jogadores que acabaram por se tornar bastante interessantes, como o Peyton Pritchard e o Derrick White, que acabaram por se tornar jogadores a um nível muito acima daqueles que alguma vez alguém achava. O Pritchard é um dos melhores 3-pointers da liga. Mas o Derrick White já tem a sua fama de ser um jogador bastante defensivo quando ele já era do San Antonio Spurs. Portanto, sim, ele teve a questão do Derrick White é que essa escola do Popovich. Quando o Jaylen Brown não joga, está lá o Derrick White para poder jogar na posição de shooting guard perfeitamente. Mas tu tens sempre, mas ao contrário do Jaylen Brown, o Derrick White não oferece tanto ofensivamente. É um jogador mais que vai oferecer a nível de tampão defensivo e conseguir facilitar a que os outros jogadores consigam ter um melhor desempenho. E é para isso que podes não jogar com o Drew Holiday e jogar com o Peyton Pritchard. Exatamente, mas ao mesmo tempo, tu tendo o Derrick White, vais ter aquilo que se calhar os Boston Celtics sempre necessitaram com o Marcus Smart. O Marcus Smart não era o melhor jogador ofensivamente, mas aqui a comparação é um pouco injusta porque o Derrick White é muito melhor ofensivamente do que o Marcus Smart. Só que dá ali outro tipo de estrutura à equipa que é necessário, porque ele também é um point guard, pode jogar a shooting guard, mas o Derrick White acaba por ser muito competente naquilo que acaba por ser a distribuição da bola, a distribuição pelos seus colegas de equipa. E quando tu tens um jogador como o Jason Tatum, isso vai facilitar, vai sempre facilitar a forma como é que a equipa vai conseguir jogar. Quando tens um jogador como o Porzingis, que também é um power forward, mas é muito moderno, ele também que acabou por popularizar um homem grande a conseguir lançar um three-pointer, a conseguir... 18. Ele é fantástico nisso. E depois tens aposto o Al Horford, sim, que é uma lenda, mas devia jogar lá o Nemiasqueta, não só porque o Nemiasqueta é português, mas porque é literalmente dos melhores talentos emergentes. Depois também tens de forma esquisita o Luke Corneck, que se tornou um jogador útil,
nesta final de temporada, nesta reta final. Tornou-se por uma razão, Diogo, e se tu fores a ver, o Al Horford já não consegue fazer exatamente de forma ofensiva aquilo O que ele Al conseguia Horford, fazer aos anos. Este é o ano em que se nota que o Al Horford provavelmente se vai retirar. O Luke Cornet é o típico poste antigo. Ele não vai dar-te pontos, mas vai dar-te ressaltos. Ele não vai conseguir mexer da mesma forma que se mexe o Nikola Jokic, se consegue até propriamente mexer o Nemias Queta, mas vai conseguir ser aquele típico poste que está ali parado. E isso é bom para a equipa dos Celtics. Em certos momentos do jogo, o Queta e o Luke Cornet podem jogar os dois juntos. E viu-se isso nos últimos jogos da temporada. Porque tu consegues ver que o Nemias Queta hoje em dia já está muito diferente do que aquilo que ele inicialmente era nos Utah State Aggies. Que o Nemias Queta, eu até cheguei a fazer essa comparação dentro do podcast. Ele fazia-me lembrar muito o Rudy Gobert. O Rudy Gobert, que era aquele típico posto antigo, ele ganhou o Defensive Player of the Year back to back, praticamente. Um jogador que tinha uma grande taxa de ressaltos, uma taxa de pontos muito menor, mas era exatamente aquilo que os Utah Jazz necessitavam dele, um pouco à imagem do que era o André Drummond dentro dos Detroit Pistons. Hoje em dia já vejo o Nemias Queta consegue ser muito mais solto, consegue marcar mais pontos, consegue forçar a entrada dentro do cesto. Estamos a ver o Nemias Queta completamente diferente do que aquilo que nós vimos nos Sacramento Kings e agora nos Boston Celtics, quando nós vimos ele na melhor versão e se calhar podia ser uma grande hipótese para jogar até a titular, ele está cada vez a ter menos minutos, a conseguir ter mais contribuição. Eu acho que isso é um problema do Mazzulla, que o Joe Mazzulla é muito incoerente com aquilo que diz e aquilo que faz, porque é um dos treinadores que mais elogia os seus jogadores e depois no jogo a seguir não dá continuidade. Esse é um problema do Joe Mazzulla e eu sinto que há aí se calhar este é o ponto fraco dos Celtics, é que eu acho que o Joe Mazzulla não é um top 10 treinadores da liga. Não é, e depois tu tiveste o Ime, o Duca, que agora está nos Houston Rockets, que é sem dúvida um grande treinador, escola do Greg Popovich, mas consegue utilizar muito bem aquilo que é o modernismo do basquetebol. Tu aí tiveste uns Boston Celtics que claramente iriam seguir num ponto de vista tático muito melhor do que seguem com o Joe Mazzulla. O que o Joe Mazzulla tem, e isso nós temos que dar, é que ele consegue enquadrar os jogadores, os seus melhores jogadores, para jogar da forma que eles querem jogar, ou potencializar essas habilidades. E nós já vimos que ele é um bom treinador para o Nemias. O Nemias cresceu muito com ele. No entanto, para crescer mais, tem que haver oportunidades. E dentro do basquetebol, dentro da NBA, não é empréstimos. Como existe no futebol. Isto também, portanto, ele já não pode ir para a G-League. Isso já acabou. Ele poder ir para a G-League, pode ir. Se ele for released, ele ainda pode ir para a G-League noutra equipa. Sim, mas no Celtic já não pode ir. E vamos ser sinceros, o Queta já provou que na G-League é o melhor jogador. E já provou que pertence numa rotação de uma equipa da NBA. Agora, se saísse dos Celtics, o Nemias muito provavelmente ia para, tirando um punhado de equipas, e se calhar vamos falar de equipas como os Spurs, que têm o melhor poste da liga. Ele aí nunca iria ter hipótese. Porque tem o melhor poste da liga. Os Denver Nuggets, que têm o melhor jogador da liga, que é poste, mas também pode ser power forward, pode ser point guard, ou whatever. As únicas equipas até que eu via que o Nemias conseguia ser um jogador preponderante, estranhamente, nos Lakers. Sim, eu ia falar dos Lakers. Os Lakers que não têm propriamente ali ninguém... Não tem poste, não tem. Que preenche essas necessidades. Os Indiana Pacers. Os Indiana Pacers eram uma equipa que eu achava que ele até conseguia ter bastante minutos. Os Toronto Raptors. O Siakam está nos Pacers e é power forward. Mas o Siakam é power forward. Eles têm o Miles Turner. Mas o Nemias Queta é um jogador muito diferente do Miles Turner e podia ter ali mais minutos. Nos Toronto Raptors eras titular de caras, Nemias. Basta de vez ir para o Canadá, é sempre melhor. Eu até diria que ele tinha lugar no ZIT, mas entretanto os ZIT encontraram a pólvora, que é o Khalil Ware, que é o rookie deles. E também sempre tens o Bam Adebayo. Mas o Bam joga neste momento a 4. Porque o Khalil tem a altura do Nemias, joga a poste. Tu tens várias equipas que tu conseguias pôr o Nemias e o Nemias era sem dúvida um jogador bastante importante. Agora, se tu fores para a claim que os Boston Celtics vão ser campeões, eu vou para os OKC. Acho que está na hora dos Oklahoma City Thunder, depois dos Seattle Supersonics, já não serem uma equipa. Temos de ter isto em conta. Seattle Supersonics deixaram de ser equipa porque os OKC passaram a existir. E eu estou extremamente chateado com isso. Que eles tinham dos melhores equipamentos de sempre.
Não quer saber, Diogo. Não quero saber. Não quero Mas saber. o nome é muito Gran- melhor. Não, não é. Onde é que é melhor? Seattle Oklahoma Supersonics. City Thunder. É demasiado grande. OKC Thunder. Não. Seattle Supersonics. Mas olha, na questão... Estás a gozar com quem? É por OKC. isso que tu não deste o branding nenhum. Olha, Lídio, eu vou-te ser completamente sincero. Mas sabes o que é por Thunder? Porque é só há tornados no Oklahoma. Olha, querias que fosse que nome? Boa. Olha, É o caraças. queres saber uma coisa? Eu acho que tu tens muita razão que os OKC são a melhor equipa do Oeste. Mas, para mim, OKC, UFC, KFC, Lakers in 5. Oh, Diogo. Desde que começaste a ser comentador de wrestling, pensas que és bom nos promos. Tem lá calma contigo que não... Eu sou bom nos Não és. Isso tu acabaste de fazer exatamente o que toda a gente faz no Twitter. Isso é só Não é copy-paste. no Twitter. Isto é já meme. Lakers in 5. Os Lakers, Não há muito Não há cá provavelmente... Lakers in 5. se eu tiver que adivinhar, os Lakers vão ser os finalistas da Conferência Oeste. Não. Não vão. Não vão? Não vão. Agora com o Luka a engrenar na equipa? Com o Hum, LeBron descansadinho para os playoffs? Não acho que eles vão conseguir chegar à final. Acho que vão chegar às meias finais. Porque eu acho que enfrentando os OKC vai ser difícil. Os OKC são uma equipa muito bem oleada e aí vai ser difícil passar para a final. Já no outro lado, Eles já ganharam os OKC. eu até vou para uma equipa que não está a ser falada praticamente para conseguir chegar lá, que é os Indiana Pacers. Eu se tivesse que Mas dizer... vou dizer o porquê também. Também vou explicar. Por causa do Tyrese? Por causa do Tyrese Haliburton, por causa do Pascal Siakam. Eles têm uma equipa muito interessante nesse sentido, se tu fores a ver. O Haliburton é se calhar dos melhores point guards que a liga tem. Queres Muito que eu te diga uma interessante. equipa que eu acho que ainda vai surpreender? Diz-me. Bucks. Estava a pensar nos Milwaukee Sabes Bucks, porquê? mas não sei. Porque o Dame recuperou. Sim, eles ganharam a NBA Cup este ano, portanto eles já Não, têm mas isso. O Dame recuperou. O Dame estava com uma blood cloth. Era E com coágulo, sim. estava com ele coágulo. supostamente estava fora da época e neste momento é previsto que falhe apenas um jogo. Eu acho que o problema é que o Damian Lillard e o Giannis Antetokounmpo não estão a funcionar muito bem juntos. E nós temos que... Porque o Drew era o point guard perfeito para o Giannis. O Dame não é. O Dame é muito mais ofensivo do que propriamente é defensivo e vai facilitar isso aos Giannis. Portanto, acho que ainda aquilo que está a ser mais interessante é eles terem neste momento o Kuzma. Porque o Kuzma está a ser uma adição interessante aos Milwaukee Bucks. Eu acho que os Bucks com o Dame passam a ser um dos candidatos no Oeste. Mas depois também não nos podemos esquecer dos Knicks. Os Knicks é sempre uma equipa muito interessante. Os Knicks neste momento têm um dos melhores point guards da liga, o Jalen Brunson, que infelizmente para eles não é muito defensivo, mas a nível ofensivo é extremamente forte. No ano passado os Knicks não chegam mais longe porque o Jalen Brunson partiu a mão a meio da semifinal da conferência. Tens o Michael Bridges, Michael que Bridges, eles foram buscar os Josh Brooklyn Hart. Nets. E depois tem Tens a aquele equipa que tem sido a estrela da companhia este ano, que é o Cat, o Karl Anthony Towns. Esse homem não consegue ver esse livro do Tom Thibodeau. O Karl Anthony Towns. Eles, se eu não estou em erro, ainda têm o Dante DiVincenzo. Não, acho que não. Não, o Dante DiVincenzo não foi para o Thunder. Vê lá. Calma. É interessante. Eles tinham o Dante DiVincenzo, mas acho que este ano não têm. Porque eles literalmente tinham a equipa do Vila Nova. O Jalen Brunson, Michael Bridges, Josh Hart, Dante DiVincenzo. Sim. Fazia o fact-check. Calma. O Dante DiVincenzo... Não, eles têm o Caruso, exatamente. Os Thunder têm o Caruso, Nikola Mítico Alex Caruso. Mítico. Isaiah Hartenstein saiu, mas o Dante DiVincenzo foi para os Timberwolves, exatamente. Foi a troca. Pois foi. O Cat. Mas o Cat Dante foi... DiVincenzo estava a ter uma grande carreira dentro dos Knicks. Sim, o Dante DiVincenzo é um jogador muito interessante. Mas os Knicks estão muito fortes com Brunson, Michael Bridges, Josh Hart, Karl Anthony Towns, Mitchell Robinson. Que para mim é um posta antiga, genuinamente. Ele apareceu na mesma altura que praticamente o Luke Cornet apareceu dentro dos New York Knicks e nós vimos logo que o Mitchell. Vimos logo que o Mitchell Robinson era 30 vezes melhor do que o Luke Cornet e merece muito mais do que às vezes ele tem a nível de minutos, porque ele é mesmo fantástico. Sim, e eu sinto que os Knicks, muitas vezes as pessoas não... Ainda tens um dos melhores jogadores defensivos da liga, que eu esqueci-me, o OG Anunoby. Sim, o OG Anunoby, exatamente. Grande jogador. Foi precisamente dos teus Raptors. É o segundo Kawhi. Sim, ele não fala, ele não roubou. O OG Anunoby é um dos melhores defensivos. E depois ainda temos
Ainda temos para decidir quem é que vai defrontar os Cavs. Será os Hawks ou os Heat? É precisamente no dia em que estamos a gravar. É Vamos fantástico, saber. é fantástico porque estas duas equipas são horríveis. Diogo, eu sei que tu adoras os teus Miami Heat, mas se nós tivéssemos que pegar duas equipas ali dentro daqueles playoffs, tu sabes muito bem que eles não andam a jogar absolutamente nada. Vamos falar assim. Os Miami Heat, se não tivessem quartos períodos absolutamente horrendos, Estás-me eram a a dar melhor razão. equipa da liga. Pois, mas o problema é que, é que se tens o último tempo horrível, não és a melhor equipa da liga. É que vocês têm que ver que esta época da NBA foi feita assim. Eu não, obviamente, não só vi um punhado de jogos e depois fui vendo como é que eram os resultados. E quem é que tinha jogado melhor e não sei o quê. Quando eu via os Heat, eu aparecia no Twitter sempre o resultado do terceiro quarto. E estavam sempre a vencer. Sempre. Aliás, os Heat foram a equipa que mais vantagens desperdiçaram nos últimos minutos. Estavam sempre a vencer. E isto é o que eu digo. E acabaram a perder a maioria dos jogos. Eu prefiro ser horrível no geral, que é o que os Toronto Raptors foram. Sim, os Toronto Raptors nunca estavam a vencer. Não, mas é melhor tu seres horrível e aceitares. É pá, pronto, somos maus, do que estamos a ganhar. Dá esperança, tu ficas com aquela esperança. Aí vamos ganhar e depois... Pronto. E depois tivemos aquele momento estranho que foi a saída do Jimmy Butler. Construíram um plantel bastante aceitável. O plantel do Zito não é mau. E depois tiveram 20 jogos consecutivos a perder. Olha lá o que é que foi. Foi algo assim absurdo. 10 jogos ou 12 jogos a perder. Não, e depois tu tens o Tyler Herro. E depois nos últimos 12 jogos... Cortou o cabelo e virou um monstro completamente diferente. E depois nos últimos 12 jogos da temporada, mas lá está, foi como estavam a falar no jogo frente aos Bulls, que o basquetebol de março e abril não é bem accurate, porque há muitas equipas que já têm o seu destino traçado, já há tanques definidos, ou equipas que já não precisam de ganhar para fazer muita coisa. Portanto, acaba por haver uma rotação maior para poder guardar para os playoffs. Mas o que é certo é que nos últimos 12 jogos ganharam 10. Acabam por fazer uma recuperação mais segura para garantir um lugar no play-in, que foi o 10º lugar, muito à frente dos Raptors, que coitadinhos. Mas isso, infelizmente, não havia nada a fazer. Mas esta é a realidade, é que os Heat acabaram por se tornar uma equipa, e depois desta vitória frente aos Bulls, e quem viu, eu vi metade do jogo, depois fui dormir, porque o jogo começou quase à 1 da manhã, mas eu vi metade do jogo e os Heat fizeram um jogo muito, muito bom. Foi um jogo extremamente competente. Aliás, no interior os Bulls foram horrendos. Os Bulls não sabiam defender a paint. Não sabiam. E depois havia, lá está, o robô Tyler Herro, que se tornou um verdadeiro hero. Tyler Herro, Super Hero, Lakers in 5. Não. O Tyler Herro acabou por demonstrar porque é que ele é merecidamente um All-Star. E porque é que ele é atualmente à frente do Bam o melhor jogador dos Miami Heat. E a razão é simples. Na primeira parte, 8 field goals, 8 field goals tentados, 8 field goals conseguidos. Mas é praticamente isto. O resumo de tudo aquilo que nós falamos aqui é: quem é que vai ser campeão da NBA? É porque está interessante. Está muito interessante. Eu até digo-te uma coisa: eu acho que se os Detroit Pistons fossem campeões da NBA, eu ficava sem palavras. Eu genuinamente ficava: o que é que eles estão ali a fazer? É a mesma coisa. Tu vês uma pessoa... What the hell is a polar bear doing in Arlington, Texas? É isso. Tu chegas... ele ter-me dito os Detroit Pistons nos playoffs, é tu pensares: hã? É a mesma coisa do que do nada. Tu estás na tua e vês o Anadia na Primeira Liga e tu não seguiste o trajeto. É tipo, o que é que se passou aqui? Eu não percebo. Não percebo. Mas a cena é que, nesta altura, existe um lote de 3 equipas que têm uma grande possibilidade de ganhar. São os Thunder, os Cavs e os Boston. E depois tens os Lakers. E depois tens a pool a seguir, que é os Lakers. Os Nuggets, que nunca podemos descartar os Nuggets. Nuggets. Os Nuggets, obviamente. Apesar dos Nuggets, para mim, terem tido a melhor ação... eu acho que nós estamos a falar isto há bocado, tu tiveste a pior atitude que os Nuggets alguma vez podiam ter tido, que é despedirem o treinador e o general manager antes dos playoffs começarem, porque vamos lá perceber, a perspectiva deles era: se nós despedirmos o treinador e o general manager, eles vão ficar com mais fogo dentro deles para ganharem jogos.
é a mesma atitude do que o Nico Aronson pensar. O Luka Doncic. É descartável. O melhor jogador do mundo. É descartável. É o Kyrie Irving. É o Kyrie. O É Kyrie um dos melhores que em dribladores. que em todas as equipas em que ele teve arranjou confusão. Exato. Todas. Não há uma. Diz-me uma. Diz-me. Diga um. Diga-me um. Não, é que foi todas. Foi os Cavaliers, porque o LeBron James vem lá e ele perdeu o estrelado. Prontos. Logo começou. Tá bem, Vai para os Brooklyn Nets, a terra é plana. Pois é. Não, calma. Estávamos no terra é plana. Eu esqueci-me completamente que o Kyrie é... Isto foi tão bom que o Maluco Diogo, dos cornos. isto foi tão bom que o Diogo conseguiu cortar o áudio. Isto é... Sim, peço desculpa. Não, Mandei o áudio a abaixo. terra é plana, vacinas não existem, pronto, acabou. Sim, Kyrie Irving não quer. Dallas Mavericks. Mas é a mesma ele coisa, aqui, é a não, mesma ele aqui não coisa. arranjou problema. Ele aqui chegou ao treino e ficou: Espera, onde é que anda o Luca? Espera, quem és tu que és muito grande? Não, E ele tens já uma monocelha. Ele já conheceu o António David, Diogo. Tu Sim, tens de ter sim. calma. Tu tens que ter calma nisto. Mas pronto, aquilo que eu chego a este Espera, onde é que ponto... está o meu white boy? Porquê é que está aqui um homem com uma monocelha? Foi isso. Pronto, continuando, o Diogo teve um momento. A questão aqui é... Tu despedires o treinador... E os Nuggets não estavam assim tão maus, malta. Antes dos playoffs começarem, é a mesma coisa do que tu chegares... Vais jantar fora... Não. Eu sei. Eu sei qual é que é a analogia perfeita. Então vá, faz a analogia, É a Diogo. mesma coisa que teres a tua primeira final da taça em 9 anos e despedires o treinador a semana antes. Tottenham e José Mourinho. Pois é. Eu sabia que isto é... Mas ainda está melhor porque o Tottenham vai fazer exatamente a mesma coisa que o antes. Exato. Vai acontecer o mesmo. Eu adoro isto, Diogo. Eu genuinamente eu estou a Vai, adorar. Eles vão chegar à final da Liga Europa e vão despedir o treinador. Que já, praticamente. É assim. Vocês, não sei se já reparaste, mas isto é um pequeno à parte. Na meia final da Liga Europa estão duas equipas que, se não fossem haver 3 equipas absolutamente horríveis na Premier League, poderiam descer de divisão. Que é o Tottenham sei. United. Mas sei. voltando à NBA. Voltando à realidade, se os pescadores da Costa da Caparica estivessem na Premier League, desciam de divisão. Vocês pensavam que eles aqui iam ficar acima, né? Não, desciam mesmo. Se Infelizmente. o que a realidade é que existe aqui uma pool de 3 mais 3 equipas que podem realisticamente vencer esta temporada da NBA. Agora, quem é que vai vencer, na minha opinião, são os Boston Celtics. Vão conseguir fazer um back-to-back. O Lídio é mais... É o Seattle Supersonics. Desculpa, os OKC. O Lídio está mais na Thunder Wagon, mas aposto que existem muitas outras pessoas com opiniões diferentes, portanto digam isso nos comentários e que os playoffs comecem e que comece o espetáculo do basquetebol, que é de facto o melhor basquetebol do planeta, que é a Euroliga, que também estava aí em Diogo, forma. estás Espera, muito- não, calma. Não, é não, NBA. não, são school. Os- Vamos então... não quero falar sobre isso. Vamos então estar à espera dos vossos comentários. Digam então o que é que vocês acham. Quem é que vai vencer a NBA? Shea ou Jokic para MVP? Para mim é o Jokic. Calma, quem vai vencer a NBA? Shea ou Jokic? Não, quem vai vencer tiveste a mal, NBA? tiveste mal. Depois, quem vai vencer o MVP? Shea ou Jokic? Digam o que é que vocês acham sobre isso. Eu voto em ti. Obrigado. Eu voto em ti. E por agora é tudo. É agora? É. Acabou? É. Acabou? Epá, mas acho que isto vai overtime. Tens a certeza? Não, tu falhaste o triplo. Eu nem tentei. Tu nem sequer sabias que os Pistons estavam no playoff. Eu pensava que era os Utah Jazz. Estou a brincar, claro. Os Utah Jazz eram piores que sei lá o quê. Pronto, tem lá. Pior equipa da NBA. Eles bateram um recorde. Pior equipa da NBA. Colin Sexton. Isto é o melhor Grande nome jogador. sempre. Isto é o melhor. Grande jogador. E o Laurie Markkanen. Mas coitado do Laurie Mark. E qual é que é o Porque outro? ele É o bom Walker. jogador. É o Walker Kessler. Pois é, o Walker Kessler. O posto. Eles até têm bons jogadores. Mas pronto, malta, isto ficamos por aqui. Vocês também sabiam que os Pistons estavam nos playoffs ou ficaram? Ai, eu já só me lembrava quando eles estavam lá o Blake Griffin. A NBA regularmente. Eu acho que os Pistons passa despercebido. Vou-te ser sincero, passa despercebido. Assim, é a Conferência Este. Eu sou de uma equipa da Conferência Este, mas a realidade é que é uma bela bosta. A realidade é que nós temos é que seguir a Euroliga, porque já viste os jogos do Partizan e do Estrela Vermelha? É muito mais impossível. Claro! A nível de público. Porque pelo menos não há o tal MVP.
aqui. Malta, nós hoje temos comédia visual também. Isto é fantástico. O Diogo está inspirado. Estou Portanto, inspirado. não nos percam na incrível Almadense para o nosso espetáculo stand-up comedy. Não. Vamos continuar. Quer dizer, nunca se sabe. Nunca se sabe. Mas vá. Sempre podemos ir à Incrível fazer outras coisas. Mas pronto. Vamos então. Diz, Lídio. Não, eu não tenho para dizer nada. Eu estou à espera que tu acabes disto. Vamos então acabar isto. Muito obrigado a todos que vão acompanhando. Esperemos conseguir trazer conteúdo de forma mais regular. Pelo menos vamos tentar. Mas Nós não mas fazemos- tentar não custa. Nós não vamos fazer promessas. Não, promessas não há. Aqui não há promessas porque Nós somos maus a manter promessas. é horrível. Portanto, muito obrigado a todos. Fiquem bem. Fiquem com os treinadores do sofá e. É Fiquem isso. no sofá. Ou não, se não quiserem. Pá, se quiserem, já está quase calorzinho. Vão à praia, dão É isso. mergulhos. whatever. Não, mergulhos não, que há ainda correntes. Há muitas Não, não, correntes. não. Não. Nem apostem. Nem apostem. A não ser que Não uma apostem. casa de apostas queira Não. patrocinar. Não apostem. Estamos Não, estamos Diogo. disponíveis. Não. Mas não apostem. Não. Só, Mas se a Big Win quiser. mas se a que quiser o código os treinadores, OTDS 10%. Não, ainda não existe, malta. Mas Não existe, não existe. Portanto, Não. não apostem. Não apostem. Guardem o dinheiro até existir. Ou então falem connosco. Ou isso.